1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei. Grüß Gott, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda. E hoje nós vamos continuar aí nosso Babycast, né, Fernanda? Sim, a gente tá recebendo bastante pergunta referente à minha gravidez. Hoje a gente fez algumas perguntas através do Instagram e hoje eu vou estar respondendo algumas. Eu vou tentar ajudar aí, né? Mas na verdade a Fernanda vai responder aí. Enfim, a gente abriu a caixinha de perguntas lá no Instagram, a gente selecionou algumas e a gente vai responder hoje aí pra vocês, para dar sequência aí no nosso terceiro episódio sobre o Babycast. E é isso, antes de a gente ir para as perguntas, vamos aos recados do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, aqui no sul da Alemanha, o Alemanha Cast chega até você toda sexta-feira. Toda sexta-feira tem episódio. Pois bem, eu peço que vocês sigam o nosso podcast aí no seu agregador de podcast. Você já deve estar escutando esse episódio através de um agregador de podcasts, mas eu peço para vocês clicarem no botão seguir, que aí toda vez que tiver episódio novo você receberá a notificação. Além disso, peço para os usuários da Apple para dar 5 estrelas no iTunes, porque isso ajuda a divulgar a gente aí, nosso trabalho. E para quem não sabe, a gente também tá colocando os episódios no YouTube. Se você quiser, procura por Alemanha Cast lá no YouTube, clica no seguir e a gente vai começar aí aos poucos colocar alguns vídeos e tudo mais, né? Então, se você tiver interesse em escutar pelo YouTube, procura lá o Alemanha Cast. Não esqueça de clicar no botão seguir. E além do mais, a gente tem o programa de padrinhos, né, que são os grandes apoiadores do Alemanha Cast, que ajudam aí em várias coisas, tanto doando uma quantia mensal aí pra gente manter a produção. E além disso, tem acesso ao grupo fechado no Telegram, onde a gente libera ali os episódios antes de liberar para os demais ouvintes, né? E além do mais, os padrinhos também podem escolher pautas do nosso podcast. Se você que tem interesse em ajudar o Alemanha Cash, acesse alemanhacast.com.br/apoie e lá você poderá fazer sua contribuição através do PicPay, PayPal ou do Catarse. E ainda, se você quiser falar com a gente, além do Instagram, a gente tem o WhatsApp do Alemanha Cash. Então, se você tiver interesse aí, quiser mandar uma mensagem sobre o episódio, comentar esse episódio, o episódio passado, ou falar qualquer coisa aí com a gente, é só enviar uma mensagem para o número DDI 49 160 9239 5641. Repetindo, 49 160 9239 5641. Ou ainda você pode falar com a gente através do nosso e-mail podcast@alemanhacast.com.br. Não esqueça de dizer seu nome, de onde você está falando e também o número do episódio, se for o caso, né? Se você estiver se referindo a algum episódio, fala para nós aí qual é. Falando em Telegram, a gente também tem o Stammtisch, que é um grupo no Telegram para todos os assinantes aí. O pessoal tem conversado bastante aí, a comunidade tá crescendo. As pessoas aí que estão vindo na Alemanha, que já moram aqui, estão trocando bastante experiência, porque toda hora tem dúvidas aí, né? Então o pessoal tem trocado bastante informação. Se você quiser fazer parte do Stammtisch Alemanha Cast, basta acessar nosso site e assinar a newsletter. E lá você receberá um e-mail de confirmação. E nesse e-mail tem um link lá para acessar o grupo. Aí você só clicar no link, entrar no Telegram e conversar lá com o pessoal. Também temos no Telegram um feed, que é um canal, né, no Telegram, onde a gente, toda vez que tem algum post, alguma coisa, a gente compartilha lá no Telegram e aí vocês recebem as notificações do Alemanha Cast. Por exemplo, se tem algum post no Instagram, às vezes a gente compartilha alguma notícia interessante e tudo mais. Então, é só acessar nosso site, tem lá o link para você acessar o canal do Alemanha Cast no Telegram. E também no nosso Instagram, né? Se você clicar nos links lá, também tem o link. Beleza? Então é isso, vamos às perguntas. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Primeira pergunta da Carolina. Ficou em dúvida entre ter o bebê no Brasil ou na Alemanha? Não. Simples assim. No início, durante toda a minha gestação, eu nunca pensei em ir pro Brasil pra ter um neném. Nunca passou pela minha cabeça. Desde que eu descobri que eu estava grávida. Eu não sei se isso tem a ver também porque a gente tava com o coronavírus, né? Que pode ser. Com medo, a gente não sabe como que era pra uma grávida. Enfim, mas nunca passou pela minha cabeça ter um filho no Brasil.
eu já tinha lido, eu e o Tomás tínhamos feito bastante cursos, a gente tinha visto as diferenças que eles tinham aqui no Brasil e a gente sempre achou que aqui era um lugar tão seguro quanto no Brasil, por isso eu nunca tive dúvida. Sempre, desde o primeiro momento, eu já tinha certeza que eu queria que o meu filho nascesse aqui. E outra também porque a gente também não tem plano de saúde, né, no Brasil, né? E a gente sabe que às vezes pelo SUS é um pouco difícil, né? Na verdade, não passou pela minha cabeça também isso, né? Porque a gente tá morando aqui e tal. Mas se fosse fazer uma análise, eu acho que não teria muito sentido, né? Porque ia ter que entrar no SUS lá. E daí, por exemplo, todo o acompanhamento do pré-natal foi feito aqui. E aí você chegar lá, beleza, tem o Mutapass, tem tudo, beleza, mas chegar lá com o Mutapass em alemão não vai ajudar muito. Eles não iriam entender, mas a resposta é não. Eu acho Nunca que passou pela nossa cabeça. Sim. E até outro ponto, né, a gente como brasileiro, independentemente de onde o nosso filho nascer, ele vai ter a nacionalidade brasileira, né, então também isso é um ponto que, né, eu sempre quis que meu filho fosse brasileiro antes de tudo, né? Isso se a gente, um exemplo… então não tem problema, né? Se ele nascesse em algum outro lugar que por um acaso perdesse a nacionalidade brasileira, daí com certeza nós iríamos pro Brasil ter o filho. Mas como aqui a gente sabia que independente de ele nascer, ele vai ser brasileiro, a gente nunca teve nenhuma dúvida. Tanto que essa pergunta nunca passou pela minha cabeça também. Até eu achei interessante essa pergunta aí, se algum ouvinte pensou nisso já. Acho que também é muito pelo fato do apoio da família e tudo mais, né? Não pelo fato a rede de apoio, né? Mas acho que por causa da nossa situação e até do corona, eu acho que não tinha muito pra onde fugir, né? Então, não teve dúvidas. Próxima pergunta, eu não consegui achar o nome dela no Instagram, tá? Mas é FrauMDP, @FrauMDP. Onde você buscou informações sobre a gravidez na Alemanha? Então, a gravidez na Alemanha, eu busquei bastante informação através do Instagram. Tem bastante página de mulheres brasileiras que tiveram filhos aqui. Tem bastante vídeo no YouTube também. E o que me ajudou muito foi que eu encontrei 2 doulas brasileiras que fizeram um curso. Que eu fiz esse curso e esse curso me ajudou muito. Elas explicaram a diferença de como era feito no Brasil, como era feito aqui. E também eu procurei ler muito. Assim que eu descobri que eu estava grávida, eles deram um caderno para mim lá no consultório. E eu ficava aqui traduzindo em casa, vendo os exames que iriam ser feitos. Mas eu procurei bastante informação na internet mesmo. E até conversando com amigas que tiveram filhos. Se eu tinha alguma dúvida, eu perguntava para elas. Legal, né? Essa rede de contatos aí, né? Porque todo mundo, alguém já teve um filho, né? Então, eu acho que ajuda bastante, né? Até perguntar, às vezes no Instagram, né? Eu também perguntava e pessoas começavam a se achar ali. E eu acho que é uma das grandes dúvidas, eu acho, né? Um dos grandes receios, eu acho, das mamães e dos papais aí tá no exterior, idioma e procedimentos diferentes, né? Mas tem bastante informação na internet, né? Sim, e uma coisa que me ajudou muito foi que a gente fez um curso de preparação para o parto, né? Para os pais. Geburtsvorbereitung. Isso, foi um final de semana, foi 8 horas no sábado, 8 horas no domingo. Foi online em alemão. O chato é que foi online, né? Por causa do corona, né? Porque com certeza a gente teria talvez pego contato de algumas das pessoas, talvez, né? Já estaria todo mundo no mesmo barco, né? Mas devido ao corona teve que ser online, mas mesmo assim eu acho que foi bem proveitoso, né? Também gostei muito. Eu achei que as informações foram bem importantes. E assim, até para quem não sabe muito bem alemão, o curso a pessoa consegue entender também, porque ela deu bastante exemplo usando um boneco de como faz isso, como faz aquilo. Ajudou bastante. E também, né, a gente já tem 2 episódios aí publicados do Alemanha Cast sobre gravidez, né? Um falando sobre o pré-natal e outro foi o relato de parto da Fernanda. Então, né, isso já é uma ajuda pra vocês aí também, né? Eu espero que possa ajudar vocês também. E no nosso site também tem vários posts falando sobre os benefícios, sobre como é a maternidade aqui. E eu espero que possa ajudar vocês. E o nosso maior intuito de fazer isso é justamente ajudar as mulheres a ter mais e mais informações e ter segurança para ter o seu bebê aqui na Alemanha. E qual que é o nosso site, Fernanda? www.alemanhacast.com.br. Muito bem. Próxima pergunta do Daniel. Olha só, o único homem que mandou pergunta, hein? A gestação é acompanhada por um médico ou por uma doula enfermeira? Interrogação. Então, eu vou falar como aconteceu comigo. Eu tenho amigas que tiveram outras experiências.
Quando eu fiquei grávida, assim que eu descobri que eu fiquei grávida, eu fui na minha ginecologista. É ela que acompanha a gravidez. E eu também fui atrás de uma doula, né? Uma Hebamme, que fala aqui na Alemanha. Hebama, tem gente que fala também, né? Eu não sei qual é a pronunciação correta aí, galera. Manda pra nós aí. Então, eu não consegui uma antes do bebê nascer, só consegui uma pro pós-parto. E eu tenho algumas amigas que tiveram acompanhamento com o ginecologista e com a Hebamme. Pra mim foi somente com o ginecologista, eu ia a cada 4 semanas lá, ela fazia os exames, tudo. E pra mim, eu não senti nenhuma necessidade de ter essa Hebamme antes. Eu não sei se eu tivesse, se ela teria me ajudado, porque todas as dúvidas que eu tinha referente à gravidez, se acontecia isso ou aquilo, porque com a grávida sempre acontece alguma coisa. Sempre, né? É uma dor aqui ou algo ali. Eu sempre falava, tem alguma coisa estranha. Daí chegava lá, o que a médica sempre falava? Normal. Ganz normal, que era sempre, tudo normal. Sempre tudo normal na gravidez, Sim. né? Enfim, eu anotava tudo, uma listinha, e chegava lá e perguntava pra ela. Por isso não teve nenhum problema. E até quando a gente descobre que tá grávida, assim, ela até já avisa que se acontecer qualquer emergência, é para correr para o hospital. Eu até tive um caso de emergência, que tive um sangramento no início, daí eu fui pro hospital, tive o atendimento ali. E no outro dia eu liguei pra ginecologista, né? E eu já fui no mesmo dia atendida. Ela mandou eu ir lá e ela já fez um atendimento também. Pra mim, não teve nenhum problema. Fui super bem atendida no meu pré-natal. Mas eu conheço amigas que ficaram somente com a Hebamme. Eles não tiveram mais acompanhamento com o ginecologista. Daí isso vai de opção de cada pessoa também. E aí, se tu consegue também a Hebamme e tal, médica e tal, enfim… Eu acho que vai de caso a caso aí, no caso. Eu acredito que deve ajudar muito se ter os dois, né? Porque Mas é necessário, será? As pessoas que eu conheço que tiveram os dois falam que foi muito bom, ajudou muito. Eu acho que tirar muitas dúvidas também, né? Isso, porque a gente tem 1 milhão de dúvidas e pra elas já ouviram tantas coisas que sempre vão ter uma resposta. A resposta e é padrão, acalmar né? o coraçãozinho das mamães. Enfim, então a resposta pra essa pergunta… Pode ser as duas, né? Pode ser acompanhada só pelo médico ou pela doula, no caso, a Hebamme, né? Próxima pergunta da Milene. Qual foi seu maior desafio? Você sentiu medo? Ou sozinha? Interrogação. O meu maior desafio da maternidade foi ter passado a minha gestação longe da minha família, que eu sou muito apegada a eles. Assim, eu tô falando pra vocês com os olhos cheios de lágrimas, porque isso pra mim ainda é difícil falar. Eu senti muita falta. O que eu mais queria era ter a minha mãe e a minha irmã aqui por perto, pra elas acompanharem a minha gestação de perto, ver como estava a minha barriga. Encostar na barriga, né, Isso, é encostar, porque ver elas viam todos os dias. Mas enfim, eu acho que pra mim o maior desafio foi isso, a distância. Também a gente lidar com as diferenças culturais. Em relação ao pré-natal também, em relação ao que eu tinha de expectativa para a minha gestação e saber que eu estou em outro país, aqui são outras regras e eu tenho que jogar o jogo daqui. Não adianta eu querer fazer que nem no Brasil, não. A gente mora na Alemanha e tem que fazer como é aqui. Para mim, eu acho que a maior dificuldade foi isso, essa barreira das diferenças culturais, que a gente acabou vendo bastante na gestação. Por exemplo, no Brasil eu vejo muitas grávidas têm o telefone WhatsApp da médica, né? Isso, daí se acontece qualquer emergência, você manda. Aqui é uma coisa que é meio inviável, né? Eles te entregam um panfleto ali, um livrinho quando você tá grávida e as suas respostas devem estar ali dentro. E se acontecer problema, vai direto pro hospital, entendeu? No Brasil, você manda uma mensagem pro médico. E outra coisa também que pra mim acabou pegando, porque eu confio bastante na minha ginecologista, né? Que acompanhou a minha gestação. E eu sabia que caso acontecesse, e que aconteceu, né, uma cesárea, não seria ela que faria o meu parto, seria um médico que estivesse de plantão no dia. Enfim, isso também era um medo que eu tinha, talvez até por isso que quando eu fui ganhar o Benício eu não parava de tremer, eu tava muito assustada, muito assustada mesmo, porque eu fiquei imaginando eu fazer uma cesárea com uma pessoa que eu não faço nem ideia do que é, e até agora eu nem sei a cara do médico, porque até mostraram, mas eu já tinha recebido anestesia, enfim. Meio estranho
isso, né? É bem estranho. Mas eu acho que esse foi o meu maior desafio da maternidade. Passar a gravidez longe da família e também as diferenças culturais que a gente acabou vendo. Umas que foram muito fortes e outras que pra gente acabou passando. Eu acredito que quem já teve um filho no Brasil, que fez um parto lá, consiga ver isso bem mais do que eu que nunca tinha engravidado, nunca tinha tido um filho, né? Mas enfim. Experiência diferente, né? Mas é aquela história, se você tivesse que optar por sua mãe vir durante a gravidez ou depois que você ganhou o baby, qual das duas você escolheria, Fernanda? Eu escolheria depois que eu ganhei o baby, com certeza, com sem certeza. pensar. Pois é, então é aquela história, né? Uma vez morando fora, você tem que pensar nessas coisas aí, né? Alô, hoje eu quero te dar uma dica rápida sobre profissões em alemão. Hoje eu vou te ensinar 5 profissões em alemão. Eu sou a Lud Fonseca, fundadora da escola de alemão que mais cresce no país. No Clube de Alemão, você aprende alemão do básico ao avançado, em aulas sequenciais, ao vivo e gravadas. O importante é que se encaixe na sua rotina para que você possa assistir quando for melhor para você. Quais são as 5 profissões que a gente vai aprender hoje? Vamos lá, começamos com advogado. Anwalt. Anwalt significa advogado. Pilot. Pilot é o piloto. Briefträger. Briefträger é o carteiro. Briefträger. O cozinheiro se diz Koch. Koch. O cozinheiro, Koch. E o diretor, por exemplo, de um filme vai ser o régisseur. Régisseur, como em francês. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Agora uma pergunta de uma pessoa bem especial. Tu achará, Fernanda? Que nome bonito! A Fernanda é a nossa querida fotógrafa que fez fotos da nossa gestação. Olha só. E já fez 2 ensaios depois que o Benício nasceu também. É uma pessoa super querida e eu super indico ela para quem quer fazer um ensaio de gestante ou qualquer outro tipo de ensaio. Ela não faz só de gestante, ela é uma fotógrafa de todos os eventos. Enfim, ela mandou uma pergunta bem polêmica, né? É verdade que quando você diz que está grávida, o médico pergunta se você quer seguir com a gestação? Interrogação. E aí? Então, eu já tinha lido sobre isso bastante, né? Por quê? Porque o aborto, em alguns casos aqui na Alemanha, ele é permitido pela lei. Eu acho que é até a 12ª semana da gestação, eu não sei. A gente tem até um artigo no nosso blog falando sobre isso. Mas comigo não aconteceu. Eu cheguei no ginecologista, falei que tinha feito teste de farmácia. Daí na hora eles já começaram a me encaminhar, fazer exame. Fizeram perguntas, fizeram preencher um questionário, tudo. Mas em nenhum momento foi perguntado isso, né, pra nós? Não, em nenhum momento. Acho que ela via na tua cara que você tava tão querendo um baby que ela não fez essa pergunta. Enfim, eu até tenho outras amigas grávidas e também que ganharam neném. Que eu também nunca ouvi nenhuma falar sobre isso. Que quando chegou no ginecologista, ele perguntou se queria manter a gravidez ou não. Mas essa lei do aborto também, se eu não me engano, ela é meio nova, assim. Então acho que deve estar ainda meio, né, não tão aceita pela galera aí, talvez, não sei, né? Sempre uma polêmica isso. Mas eu acho que a legislação, pelo que eu lembro, mudou em 2019 na Alemanha em relação a isso. E com certeza deve ter dado bastante discussão, deve ter sido bem polêmica aprovar isso, né? Então eu não sei também a aceitação dos médicos e tudo em relação, né? Então imagino que deve ter médico que não pergunta mesmo e tem médico que deve perguntar, né? Mas eu nunca ouvi relatos de ter alguém ter perguntado. Eu também nunca ouvi falar sobre isso. Até uma coisa bem interessante, quando eu fui fazer os exames pra ver se o bebê tinha alguma deficiência, alguma coisa, eu perguntei pra médica se o exame der positivo, o que a gente faz? Daí ela falou assim… Daí a gente vê se tem tratamento que dá pra fazer com o bebê dentro da barriga, ou logo depois que o bebê nasce, sabe? Em nenhum momento ela falou. E também é uma coisa que jamais passou pela nossa cabeça. Mesmo se o bebê tivesse problema, qualquer coisa, a gente seguiria com a gravidez. Com certeza. Mas enfim…
Eu nunca ouvi falar, portanto, se alguém já ouviu falar, se o médico perguntou, se quiser mandar um recadinho aqui só para mim compartilhar com o pessoal. Mas a minha experiência é que jamais eles me perguntaram isso, sempre cuidando com a gravidez, com todos os cuidados possíveis para que o neném nasça saudável. Exatamente. E a Caroline perguntou o seguinte, dona Fernanda. Você pode escolher se quer fazer parto normal ou cesárea? Então, comigo… Veja bem. Então, comigo também isso é uma coisa que aconteceu diferente. Eu tenho alguns relatos de amigas que tiveram bebê aqui e em momento algum foi feita essa pergunta: você quer parto normal ou cesárea? A minha gravidez, ela era considerada de risco porque eu tive diabetes gestacional. Apesar de não precisar tomar insulina, nada. Eu apenas cuidei com alimentação. O apenas foi ótimo, hein? Porque, meu Deus do céu, né? E logo, eu acho que a médica me perguntou a partir da 32ª semana já se eu gostaria de fazer cesárea ou parto normal. Eu disse que eu queria parto normal. Eu fui pro hospital 2 vezes também antes de ganhar o Benício. Por causa de contrações, eles perguntaram se eu queria fazer cesárea ou queria fazer parto normal. Eu falei, eu quero fazer parto normal. Quando eu cheguei pra fazer indução também, eles perguntaram, você quer fazer mesmo parto normal? Daí eu não tava entendendo o motivo, mas eu acredito que era porque o meu bebê era um bebê muito grande e eles estavam preocupados com o tamanho dele, sabe? Porque a médica falou, e todo mundo sabe, né, que quando faz ultrassom não dá pra ter certeza de qual é o tamanho do neném. No ultrassom, o Benício pesava acho que 3.800, 3.900, ele nasceu com 4.250. E ainda faltavam 2 semanas pra dar 40, né? Ainda faltavam 2 semanas, foi na 38ª semana, sendo que na Alemanha pode se alongar até a 42ª semana. Pois é, imagina, mais 1 mês na barriga, não ia dar certo. Mas pra mim… Ia nascer andando o Benício, Isso. Mas pra mim, eles perguntaram várias vezes se eu queria fazer parto normal ou cesárea. Eu conheço outras pessoas que não foi feita essa pergunta. E até tem experiência de… Tinha uma moça comigo no quarto que ela também… Ela fez cesárea, tava né? fazendo indução também. E ela ficou 1 semana no hospital. Quando ela tava no 7º dia, eles deixaram ela fazer cesárea. Mas eles não… Eu lembro que eu tava lá embaixo também, colocando remédio pra indução. E ela berrava, eu quero fazer cesárea, quero fazer cesárea. Daí eles iam e falavam, não tem necessidade, você vai conseguir ter parto normal. Até que no 7º dia, eles acabaram fazendo a cesárea nela. É, interessante. Então, no teu caso aí, eles estavam mais, né, já pendendo pra cesárea, né? Acho que por isso que perguntaram pra você, né? Porque pelo que eu ouço falar, não é o padrão, né? Não é o padrão. A gente conhece várias pessoas que nem não perguntam, tanto que se o bebê não vem de forma natural, eles acabam fazendo a indução pro bebê vir. É a maior prática do que fazer a cesárea, não é uma prática muito comum aqui na Alemanha. Então a resposta pra sua pergunta é… Depende. Depende. No meu caso, eles perguntaram. Então não sei. Aí vai depender do caso, eu acho. E agora… uma pergunta que veio, eu juntei as 2 perguntas, na verdade, que eram mais ou menos parecidas, e as pessoas que mandaram têm um nome igual. A Larissa mandou e a Lari mandou, são 2 Instagrams diferentes. Como foi o acompanhamento durante e após ter o bebê? Foi uma falha médica o seu problema? Que a Fernanda teve as complicações aí no pós. E queria saber o motivo das complicações do pós-cesárea. Bom, eu vou falar algumas coisas antes aí. Primeiro a gente já tem um episódio explicando como foi aí o parto, tudo, né? O relato de parto da Fernanda, então boa parte das dúvidas aí podem ser respondidas neste episódio. E agora, em relação às complicações. Então, a primeira complicação que aconteceu comigo foi… Eu fiquei 5 dias no hospital e eu vim pra casa no domingo e na terça-feira eu comecei com febre alta. Foi ao meio-dia. E quando eu ganhei alta no domingo, eles falaram que febre, não sei, qualquer coisa, é no hospital na hora, não é para você tomar remédio, vai pro hospital, enfim. Foi eu, o Tomás e o Beni com 7 dias pro hospital. Chegando no hospital, eles fizeram exames, tudo. Eles achavam primeiro que eu estava com mastite, por causa do que tinha descido o leite, só que eu nunca tive nenhuma dor no peito. E daí mandaram fazer um exame de urina. Por sorte, fizeram o exame de urina, acabaram verificando que eu tava com uma infecção e foram ver eu estava com placenta no útero. Sendo que eu fiz uma cesárea. É uma coisa bem estranha, né? Mas enfim.
Daí a médica me levou para uma outra sala, fez 1 milhão de exames e disse que eles não iriam fazer a curetagem, eles iriam começar… Esperar, no caso. Né? Esperar um pouco, começar a dar ocitocina para isso sair naturalmente. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira, febre. Daí uma abençoada médica resolveu fazer um exame no meu rim, um ultrassom no meu rim direito, e ela perguntou pra mim, quando ela fez o ultrassom, ela ficou parada assim, ela perguntou assim: você não tá sentindo dor? Daí eu falei, não. Ela assim, é impossível você não sentir dor, que tinha um monte de xixi parado no meu rim. Enfim, daí nesse momento eu já fui passada pro setor de urologia, e a médica disse, daí eles chamaram o médico-chefe, e a médica disse pra mim, chefe, que ninguém mais estava interessado na minha placenta, no óbvio, útero. Né, que o rim é mais eles importante, falaram né? que o rim é um órgão vital e o que eles precisavam cuidar agora era o rim. A placenta eles deixavam pra depois. Enfim, eu tive esse problema no rim. Que aí acabou gerando todas as infecções. Que acabou gerando todas as infecções e todas as minhas internações. Que a gente vai gravar episódio. A gente vai gravar um episódio, falar pra vocês. Acho que dá uma novela isso aí, na verdade, né, Fernanda? Mas enfim, eu fiz… Em 2 meses eu fiz uma cesariana, fiz uma curetagem e fiz 3 trocas de Doblojota, que é um catéter que filtra… Na verdade, ele libera a urina, né? No do caso, rim, do rim até a bexiga, né? É tipo um catéter que eu tenho dentro de mim, daí é ligado do rim até o canal urinário para que o xixi do rim direito saia. Senão, ele fica parado e eu vou voltar para o hospital. Mas enfim, como o Tomás falou, isso é conversa para um outro episódio. Com certeza daria 1, 2, 3, daria uma novela. Novela mexicana, na verdade, né? Mas basicamente a gente também não sabe ao certo se foi problema que aconteceu por causa da cesárea ou se foi algo que acabou acontecendo por causa da gravidez, no caso, né? E eu agora sou uma pessoa que sou doente renal, eu tenho que ir visitar o urologista. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Os médicos falaram que no próximo ano precisa fazer uma cirurgia, mas enfim. Mas tá bem agora, Fernando? Estou bem, estou tomando antibiótico contínuo, mas estou bem. Graças a Deus eu não sinto mais dor. E o meu medo de voltar a ser internado a cada dia, ele vai ficando um pouco… menor. Mais uma pergunta de 2 seguidoras, da Elaís e da Naila. Experiência do parto, como foi o atendimento no hospital? E o porquê cesárea? Bom, porquê cesárea a gente já respondeu, né? E como é que foi o atendimento no hospital, Fernando? Eu até falei no meu relato de parto, eu não fui bem atendida no hospital que eu tive o meu bebê. Eu fiz uma escolha por esse hospital porque eu havia feito no ano anterior uma cirurgia, tinha sido super bem atendida. Pois é, no ano anterior foi tudo certo, né? Tanto é que a gente nem pensou muito, né, na hora de escolher, porque tinha sido bom, né? Mas eu já fiquei sabendo que é esse setor ali de maternidade que não tem uma boa fama. Depois que eu tive o bebê, eu fui procurar no Google e eu vi que várias e várias mulheres tiveram os mesmos problemas que eu. O atendimento foi horrível, aliás, nem teve um atendimento, né? Eles não foram prestativos, não conseguiram entender o que estava acontecendo, me ajudar. Mas enfim, isso é uma experiência minha. Eu conheço amigas que tiveram filhos aqui, que tiveram… Inclusive no mesmo hospital. No mesmo hospital e tiveram experiências totalmente diferentes. Por isso, se eu puder dar um conselho para alguém, quando for procurar um hospital para ter um bebê, pesquisa bastante sobre o hospital, para ter certeza que você vai ter um atendimento e todas as suas escolhas do plano de parto vão ser seguidas. Que não é bem assim, não é tão simples assim, né? Mas eu acho que da parte do nascimento do baby até que foi ok, né? Vamos falar assim, né? O problema foi depois que teve que voltar por causa do problema que deu da infecção, né? Na minha opinião, né? Você pode falar. Isso, não, eu não tive um atendimento terrível, assim. Não, no parto em si, ali até a gente vir pra casa a primeira vez, foi ok, né? Eu só acho que faltou um pouco de humanidade das pessoas lá pra entender. Principalmente porque você tinha feito uma cirurgia, né? Tinha feito uma cesárea, né? Isso eu acho que faltou um pouco de ajuda. Eles não ajudaram muito, sabe? A pegar o neném, a trocar o bebê, a tomar banho. Se eu pudesse estar lá, né? 24 horas, daí eu teria te ajudado pra fazer tudo, né? Coisa que as enfermeiras não fizeram, né? Por exemplo, pra você tomar banho, você tomava na hora da visita, quando eu tava com o Benny, você lá sozinha, eu não podia te ajudar, né? Então, nesses aspectos, falharam um pouco. Agora, depois que a gente voltou com o problema ali da infecção,
Aí foi ruim, aí eu concordo que foi bem... Deixou a desejar bastante. Sim, até eu fui tantas vezes pro hospital e voltei, que a minha cabeça está até começando a se confundir, eu não consigo mais lembrar eu também direito. já não lembro. Quando foi o quê, Quando né? foi que aconteceu isso, quando foi que aconteceu aquilo. Mas enfim, a segunda vez que eu estava nesse hospital, eu fui bem mal atendida, até por isso que A gente trocou de hospital a depois? gente trocou não? de hospital Não, depois. A partir da terceira vez, eu não fiquei mais internada nesse mesmo hospital. Bom, enfim, isso vai ser história para outro podcast. E agora, mais uma pergunta agora, Fernanda. Como está sendo a amamentação? Realidade versus expectativa. Bom, teu caso aí já é complicado, né? Gente. A pergunta foi da Cariciele, que já passou por aqui, hein? Já fez outras perguntas desse Alemanha Cast, que eu sei. Então, a amamentação. Eu estudei muito sobre amamentação, muito mesmo. Lili. Daí descobriu que na prática a teoria é outra, E né? a gente descobriu que na prática a teoria é outra. E eu descobri também que existe N motivos para uma pessoa não amamentar. Eu não tive dificuldades para amamentar. Inclusive foi um dos momentos mais emocionantes, eu acho. Foi quando Quando meu ele bebê... nasceu, daí Isso. tá, a gente foi pro quarto. Enfim, Enfim. no relato de parto lá você contou em detalhes. Isso. Mas eu peguei ele, coloquei. E na hora ele foi, cara, foi fantástico aquilo. Enfim, A amamentação veio mostrar pra mim que as nossas escolhas e às vezes tudo que a gente sonha e idealiza nem sempre dá certo. Eu amamentei o Benício até 2 meses no peito. Como eu ficava indo e voltando do hospital, na minha última internação, os médicos falaram que se eu não parasse de amamentar, eu tinha que optar entre a minha vida ou amamentar. Porque o que adianta eu ficar amamentando e o neném perder a mãe? Porque eu estava com infecção muito perigosa. por conta da infecção. Por causa das outras infecções, daí acabou ele- de indo, enfim. Enfim, daí no caso, por causa da amamentação, a medicação que estava sendo utilizada não era mais bomba atômica, não era mais forte, né, eu acho. Então, no caso, você podia amamentar, só que não estava melhorando A como infecção- deveria, a né? Então, infecção por isso que... estava lá. Isso, por isso que Daí, daí na última vez os médicos... A gente já tinha conversado, enfim, a gente vai contar em detalhes. Mas na última internação eles falaram, não, vamos trocar a medicação, aí você não podia amamentar, né? Tanto Esse que foi eu o caso. cheguei no domingo lá e foi a última vez que o Benício amamentou assim. Daí eu já comecei a tomar o remédio, enfim. Domingo é o dia de ir pro hospital, né, Fernanda? Sempre Meu no Deus, domingo. sempre no domingo. Enfim, daí eu fiquei internada durante... Nem lembro, foram 14 dias, Acho que foram eu 12 dias, pelo que eu lembro. Enfim, daí eu voltei pra casa. Dessa vez, né? 12 dias. Dessa vez. Daí eu fiquei mais 2 semanas tomando esse antibiótico. E depois, quando eu acabei de tomar esse antibiótico, o médico falou: mais 1 semana você pode tomar um antibiótico e depois você pode voltar a amamentar. Eu não fiquei sem leite porque eu fiz uma coisa que várias pessoas foram contra, inclusive o meu marido. Não vou falar nada. Não contra, né? Tá, fala aí. Eu fiquei durante todo esse tempo que o Benício não podia amamentar no peito, por causa que o leite era perigoso pra ele. Eu fiquei tirando leite com uma bomba 6 vezes por dia e jogava fora. Toda vez que você ia jogar fora, eu fechava os olhos do Benício, botava a mão nos olhos dele pra ele não chorar, né? Jogando fora a comida dele, pô. Sim, foi algo que eu optei por fazer, porque eu sempre quis amamentar o meu filho no peito. Eu colocava o relógio pra despertar, acordava de madrugada, tirava leite e jogava fora. Guerreira. Tirava leite e jogava fora. Enfim, Enfim, a minha opinião, beleza, né? Quis fazer, mas não é uma função, né? e depois de 5 semanas eu estou tomando antibiótico ainda, só que é um antibiótico que é compatível com a amamentação. Depois de 5 semanas eu pude voltar a amamentar, só que aconteceu a confusão de bicos. O Benício sabe que é mais fácil mamar na mamadeira do que no peito, não precisa fazer esforço. Como já esperado, né? Sim, eu estou tentando, de algumas maneiras, fazer com que ele pegue o peito. De madrugada, normalmente ele pega o peito. E as outras vezes eu estou tirando o leite com a bomba e eu dou o meu leite pra ele junto com a fórmula, né? Ele tá tomando agora os 2 leites. Mas enfim, eu queria muito que ele ficasse só no peito, mas... Eu tive uma consultoria de amamentação, eu sei que isso é difícil de acontecer, mas pode acontecer. E como eu sou brasileira, eu não desisto nunca. Meu Deus, guerreira você, Eu Fernanda. vou insistir ainda pra, quem sabe, o meu filho ficar só no peito. E graças a Deus eu sempre tive leite, eu não tive problema, não tive dor com o peito, com a amamentação. Foi super tranquilo e eu realmente não pude amamentar por causa da minha doença. Eu sei que a maioria das mulheres tem problemas com dor, de não conseguir amamentar, mas enfim, comigo foi isso que aconteceu. Última pergunta da Elizabeth, ou Elizabeth, né? TH no final. Após o nascimento, trâmites legais
Bom, eu acho que isso dá um episódio inteiro do podcast, né? Inclusive, eu quero gravar, a gente vai incluir nessa série aqui do Babycast, um episódio exclusivo sobre isso. E eu quero só falar que eu não sei o que o Tomás fez, porque eu vivia no hospital, eu só via ele falando que tinha que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. O Tomás cuidou de mim, cuidou do Benício. Burocracia, viu papel. Eu nem sei como ele deu conta. Engraçado que uma das primeiras correspondências que o Benício recebeu na vida foi o Stoia ID, né? Que é o número pra pagar imposto. Querido! Enfim, basicamente lá no hospital mesmo eles entregam os papéis pra você. Agora eu não vou lembrar o nome exato dos papéis, mas é como se fosse a certidão do próprio hospital, né? Dizendo que a criança nasceu lá. E eles já entregam alguns formulários da própria cidade pra você preencher. E nesse formulário consta lá alguns dados do pai, mãe, o documento, endereço e tudo mais. E aí, esses papéis, no caso do hospital que o Benício nasceu, a gente pôde entregar no próprio hospital. Eu já deixei na mão deles, porque como nasce todo dia criança, então provavelmente ele já tem um serviço de mala direta lá, alguém que recolhe e já leva pra lá. E aí, o que aconteceu que depois eu só, no caso, tive que mandar pelo correio. Mentira, eu fui lá entregar, deixei lá na caixinha de correio, a cópia, né, dos documentos. E aí eles me entregaram depois de 30 dias, demorou um pouquinho. Me entregaram as certidões, né? Que era uma pro Kindergeld, outra pro Elterngeld e uma terceira certidão que era para licença maternidade, no caso, né? Que a Fernanda não pegou porque ela não está trabalhando no momento. E aí foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Nesse próprio formulário eu já deixei uma observação que eu precisava de cópias da certidão na versão internacional, porque a gente tinha que registrar o Benício no consulado brasileiro. E para fazer isso, teria que ser numa certidão num formato internacional. Basicamente são os mesmos dados, mas aí tem os labels lá, né? Os nomes dos campos em inglês, em alemão, em francês e outros idiomas lá, não lembro mais. Enfim, não tem muito segredo não, tá? Quando você receber o seu baby nascer aí, provavelmente você vai receber os papéis lá do hospital. E aí nesses papéis já tem lá tudo certinho que precisa e tudo mais. Enfim, a gente pode explicar em detalhes aí num outro episódio, mas foi tranquilo assim. Não teve muito segredo, não. Só acho que demorou, né? Demorou 30 dias. Demorou um pouco. As pessoas falam que tá demorando por causa do coronavírus. Isso foi uma coisa bem engraçada, porque pra ir lá retirar a certidão, foi tudo uma novela. O departamento tava fechado, daí ela marcou o horário, daí eu tive que telefonar, daí a pessoa foi lá e abriu a porta pra mim e tal. Enfim, bem meio estranho, assim, por causa do corona mesmo, eu estando vacinado, foi bem estranho, assim. Mas no final deu tudo certo, né? Bem tranquilo, não teve nenhuma dificuldade. Não. E daí não custou nada, né? Só essas certidões internacionais, que custou 12 euros cada, que eu peguei 3 cópias, mas o resto foi tudo kostenlos, né? Tudo sem custo. Mas a gente vai gravar um episódio aí explicando em detalhes, enfim. Espero ter ajudado aí com as dúvidas. Quer saber mais sobre a Alemanha? Siga-nos no Instagram, através do @AlemanhaCast. Nächste Station, Flughafen Messe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. E é isso, Fernanda? Tem mais algum comentário aí? Não, meu comentário é que eu acho que toda grávida, todos pais, né, no exterior tem muitas perguntas, isso, né? eu ia falar. Eu acho que a gente respondeu apenas algumas perguntas aqui. A gente recebeu muitas perguntas nesse dia. A gente acabou selecionando algumas. Espero que ajude outras mulheres com dúvidas. E se alguém ter qualquer dúvida que eu puder ajudar, estou super aberta para estar respondendo ali. Podem mandar um e-mail, pode entrar em contato através do Instagram ou do WhatsApp, que a gente vai responder todo mundo. Se vocês acharem que é necessário, a gente pode fazer um segundo programa também com mais perguntas aí, a gente tá aberto. Então fica no aguardo feedback de vocês aí, se vocês quiserem, só mandar pra nós e a gente pode talvez gravar um segundo episódio, porque eu acho que as dúvidas nunca acabam, né? Sim, eu também acho. Então é isso, galera. Agradeço a paciência de vocês aí, até a próxima. Tchau! Tchau! Este podcast foi editado por Play Áudios.